O que é doutrina? Doutrina, a grosso modo, é um conjunto ordenado de ensinamentos que se mantém. Isso é uma doutrina. Você pega os ensinamentos e coloca isso de forma ordenada, como princípios, e isto deve ser mantido. E aqui está falando exatamente isso. E não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é doutrina para nós? Doutrina para nós é a palavra de Deus na sua totalidade. Ela é a grande doutrina. Ela é o conjunto de ensinamentos da qual todos nós cremos, nos sujeitamos, tememos e vivemos de acordo com ela. Eu espero que assim seja na vida de todos nós. O alto grau de respeito e de credibilidade que a própria palavra exige de nós. A própria palavra exige que nós sejamos crentes nela, tememos a ela, respeitemos a ela, consideremos a ela como sendo conjunto de ensinamentos. E aqui, ela aprofunda um pouquinho mais quando fala dos ensinamentos das sãs palavras do Senhor Jesus. Alguns vão dizer que então a doutrina ela está mais envolvida para nós da igreja hoje com aquilo que Jesus falou, com todo o ensinamento que ele deixou e trazendo isso a grosso modo no Novo Testamento. Mas isso não é propriamente correto. Eu vejo que isso é uma visão um pouco equivocada quando nós separamos Novo Testamento ou a Nova Aliança do Antigo Testamento ou da Antiga Aliança. E por que eu falo isso? Com base em apenas uma questão importante. A Bíblia Sagrada também é chamada de Escritura Sagrada. E também é chamada de Palavra de Deus. Toda a Palavra de Deus, quando nós observamos, por exemplo, Jesus, e uma das coisas importantes de princípios que nós devemos ter a máxima atenção da sã doutrina, quem é Jesus? Quem é Jesus? Nós estamos falando agora dos ensinamentos da própria doutrina da palavra. Quem é Jesus? Jesus é o verbo. Jesus é o verbo que se fez carne. Jesus é a palavra de Deus. Ele é a palavra. Quando Jesus veio ao mundo, a palavra tomou forma. As minhas mãos tocaram na palavra da vida. Foi o que João falou. Então Jesus é o verbo, é o logos. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o Salvador. É tudo isso que nós temos como sã doutrina. Jesus é o Salvador. E não há outro Salvador. Há outro? Não, não há. Alguém tem dúvida disso? E tudo bem, se você tem dúvida, está tudo certo. O bom é quando a pessoa é honesta e sincera consigo mesmo. De repente, eu não sei, eu ainda estou buscando isso, amém? Sou uma pessoa sadia, que está procurando raciocinar sem tirar qualquer possibilidade de falar algo que seja hipócrita. Não, eu creio porque os outros creem. Isso é um delírio, é uma loucura. Crer porque os outros creem, eu vou porque os outros vão. Doutrina não é uma questão de aspectos que nós temos aqui na nossa comunidade, formas que nós temos, formas de pensar e de falar e de agir e de cânticos. Isso não é doutrina. Doutrina ela tem que estar apoiada estritamente, definitivamente na palavra. Tudo que nós vivemos aqui, aliás, a nossa vida, a nossa fé, ela deve estar sempre apoiada naquilo que está escrito. Uma igreja sadia é aquela que fala da palavra. É aquela que examina a palavra para ter toda a orientação da sua vida. E especialmente, essencialmente, aquela que vive a palavra. Essa é a sã doutrina que o apóstolo aqui está dizendo. Paulo está dizendo para Timóteo, cuidado. Se alguém ensina outra doutrina, e o que significa outra doutrina? Quando nós pensamos sobre evangelho, a carta aos Gálatas já traz isso de uma forma muito clara, né? Gálatas capítulo 1, a partir do verso 6. Quando vamos tratar, dentro da doutrina, o evangelho estaria a salvação. E aqui o apóstolo Paulo já tratou desse assunto de uma forma muito incisiva. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, a qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Bom, é preciso ter clareza. Essa doutrina nos traz luz sobre o evangelho. O que é evangelho? A definição de evangelho qual é? Romanos 1,16. Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Quando fala poder de Deus para salvar, eu entendo que tudo que Jesus fez
quando ele veio aqui a este mundo, que inclusive a Bíblia fala que não caberiam os livros de tantas coisas que Jesus fez quando ele esteve aqui. Não caberia na terra, uma coisa que para mim, eu não sei calcular isso. Imagina o tanto que Jesus fez. Mas de tudo que ele fez, tudo, absolutamente de tudo que ele fez, com a exceção da obra da cruz, transforma a vida de alguém. Eu saber que aquele rapaz que estava lá no tanque de Betesda, e Jesus falou, você quer ser curado ou não quer? E ele, aquele homem, foi curado. Aquilo transforma a vida de alguém. Eu entendo que, essencialmente, olhando a grosso modo, não. Saber que Jesus, ele viu aquela mulher com fluxo de sangue. Aquela mulher fazia 12 anos que estava com fluxo de sangue. Ela era considerada imunda. Porque a mulher, quando está no período de menstruação, ela tem a questão que ela ficava sempre reservada, separada, para a saúde dela. Mas na comunidade era isso, a mulher está impura. E aí ela ficou 12 anos separada. Mas ela vai até Jesus e toca nele. Ela nem chamou Jesus, ela só tocou nele. E Jesus falou, opa, quem me tocou? Isto muda a minha vida ou a sua? Agora, o que muda a minha vida? É quando eu sei, creio e descanso que Jesus, quando foi levantado da terra daquela cruz, ele me atraiu no corpo dele. A certeza de que eu fui crucificado com Cristo e você crê, então amém. A certeza de que morremos com Jesus e fomos ressuscitados com ele, isso transforma a nossa vida. Por isso que eu entendo que o poder de Deus, o evangelho é o poder de Deus para salvar. E Deus salva através do novo nascimento. Ele salva quando nos inclui no seu corpo na cruz, quando nos faz morrer com ele e nos faz sermos ressuscitados com ele. Troca de natureza, troca de vida, troca de coração. Mas tudo bem. Não estou dizendo que você fala, pastor, vamos lá no evangelho de João. Fala, tá tudo bem, eu não vou nem olhar isso. Estou falando apenas o que eu tenho a liberdade de pensar, raciocinar e acreditar. E está tudo certo. Na verdade, são assuntos menores. São assuntos menores, são detalhes que não interferem na doutrina. Isso não interfere na doutrina. Se você vai ser arrebatado antes ou depois, se você crê nisso, isso não interfere na doutrina. O importante é você crer que você estará junto do Senhor. Eu falo arrebatado antes e depois, é que se Jesus chegar, ele vai chegar quando? Antes da grande tribulação, no meio ou depois? São assuntos menores. Se você está em Cristo, se for antes, melhor. Se for no meio, melhor. Se não for no final, melhor. Quando for, melhor. Para mim, não faz diferença. Não é isso que muda a nossa fé em Cristo Jesus. Mas coisas são inegociáveis como o Evangelho. Como é que você passa do Evangelho para outro? Alguns de vocês que vieram da tradição, que tinham uma vida evangélica tradicional, que aceitava Jesus e esse tipo de coisa, estes, um dia, ouviram realmente o Evangelho da graça. Eu estou falando o caminho inverso aqui, né? Não conheciam o Evangelho, mas ouviam outro Evangelho e creu no Evangelho verdadeiro. Agora aqui é uma coisa estranha. São aqueles que criam o evangelho verdadeiro e de repente foram seduzidos para outro evangelho. E aí eu vou dizer daquilo que eu também entendo, Estes que criam no evangelho, mas depois passaram para outro evangelho, entendo eu. Estes receberam a graça de Deus em vão. Estes são aqueles que, olha, eu conhecia, eu cria, eu confessava, mas essencialmente este não era do Senhor. Porque não tem como você ser alcançado pela graça e nascer de novo pelo evangelho de Cristo, pela revelação da nossa morte com Jesus e a nossa ressurreição com ele, e sair disso. É impossível, segundo o que está escrito. E alguns textos mostram isso, que é bom que a gente fala, isso é doutrina, conjunto de ensinamentos, que a gente não pode se desviar. E aí, Jesus diz, lá em João, capítulo 10, versículos 27, 28 e 29. Veja, isso aí são princípios que a gente se apega, toma posse, a Bíblia fala sobre tomar posse da palavra. Isso entra em nós para nunca mais sair, de forma definitiva, para que você ande firme. Porque o diabo, se chegar para você, você nasceu de novo. Principalmente quando dá alguma errada na vida, né? Aí eu penso bem, o acusador tá lá. Nasceu de novo, olha isso aqui, ó. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. Então precisa ouvir a voz de Jesus. Quem fez isso de uma forma tão bonita, né? Duas irmãs, ele entrou na casa daquelas duas irmãs, uma foi servir alguma coisa e a outra foi escolheu a boa parte, a qual não pode ser tirada. Ouvir a palavra de Deus. As minhas ovelhas, ouve a minha voz, eu as conheço. Aqui tem um detalhe importantíssimo, eu as conheço. Deixa eu só falar isso para vocês. E vou utilizar a história do rico e do Lázaro. Eu as conheço. Aqueles dois homens eram da mesma nacionalidade, faziam parte do mesmo povo. Judeus. Jesus falando para os judeus. O rico vivia regaladamente, vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, as roupas do sacerdote, ó. Tá? Falando sobre um homem que era
bem financeiramente, que era religioso e que tudo indica que tinha todos os atributos inquestionáveis de uma pessoa abençoada por Deus e de que, quando saísse daqui, iria para o céu. Qual era o nome dele? Não tinha nome. Jesus não fala o nome dele. Mas aí ele vai falar sobre um mendigo que vivia purulento. Ele devia cheirar muito mal. O único carinho que ele recebia era dos cachorros, que vinham lamber as feridas dele. Mas Jesus chamou esse homem de Lázaro. E ele disse que Lázaro, quando veio a morte, foi para o céu. A mesma morte veio e também levou o rico para onde? Para o inferno. 2 homens, destinos diferentes, opostos. Um não tinha nome, o outro chamava Lázaro. Felizes aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Quando você nasce de novo, teu nome está escrito no livro da vida. E aí você vai ser chamado pelo nome. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos muitas maravilhas, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não profetizamos. E eu vos direi: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Eu não conheço vocês. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Você vai ser chamado pelo nome. Pelo nome. Olha que coisa tremenda. E aí, voltando lá, já estamos aqui em João 10. Agora sim, olha o versículo 28. E dou-lhes a vida eterna. A vida eterna é dada. Você não pode comprá-la, tampouco parcelá-la. Você não pode merecê-la. Vida eterna não se merece. Vida eterna, você crê para receber. Não te dito que se creres, verás a glória de Deus. Você precisa crer para receber a vida eterna. Acreditar na palavra de Deus, você receberá a vida eterna. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É preciso crer. A porta de entrada é crer. Não te dito que se creres. Não é melhorar. Não se melhora para ganhar a vida eterna. Se crê para ganhar a vida eterna. Olha que coisa tremenda. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna. E nunca hão de perecer. E agora, olha, guarda no teu coração, lá do mais profundo do seu ser. E nunca ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu é maior do que todos. E ninguém, vamos falar de novo, ó, ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Então, segundo o que Jesus falou, existe alguma dúvida para você de que aquele que nasceu de novo, jamais ele deixará de ser uma nova criatura? Isso é o que está escrito e é o que importa. Agora, uma outra coisa que não está escrita, mas é uma coisa de se pensar que ajuda para que a gente possa afirmar o nosso pensamento na verdade. Jesus falou que o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Da carne você já nasceu, não nasceu? O dia que a sua mamãe deu à luz, você saiu da barriguinha da sua mãe. Todos nós. Todos nós saímos da barriga da mãe. Tem como voltar atrás? Nicodemos até falou isso. Falou, eu tenho que entrar na barriga da minha mãe? Então a gente sabe que existem 2 nascimentos. Um é natural, que você já teve. O outro é espiritual. E que só tem aquele que buscar ao Senhor e Deus conceder a graça da revelação do Evangelho. Aí você vai nascer de Deus, nascer do alto. Da mesma maneira, aquele que nasceu da mamãe tem como desnascer? Aquele que nasceu do alto tem como desnascer? Tem como desfazer o nascimento de alguém? Não. Mas isso não está escrito, então é só para ajudar a pensar. Agora vamos no que está escrito, em Hebreus capítulo 6. Também está escrito que é impossível alguém desnascer. É a partir do versículo 4 ou 6. 4. Porque é impossível. Aqui eu queria que você prestasse atenção. Está lá escrito. É impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Ali fala recaíram, não é melhor. A outra fala e caíram, tá? Então que tá voltando, não. E caíram. Sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Sabe aquela coisa que eu já ouvi uma boa explicação disso, né? Eu nasci de novo, liguei na tomada. Eu nasci de novo lá, mas agora eu desnasci. Não, agora eu nasci. Olha lá, e caíram, tá? É só para ver. Eu nasci de novo e desnasci. Eu nasci e desnasci. Meu amado, isto não é de acordo com a palavra. Porque isso que você está falando, ou isso que alguma pessoa pode falar, é confusão. E Deus não é Deus de confusão. Deus é um Deus do sim, sim e não, não. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se é, acabou. Se é, é. Se não é, não é. Então, quando você crê no Evangelho e no novo nascimento, isso definitivamente, perpetuamente, eternamente será a sua realidade.
Você passa a ser filho de Deus, a nascer do alto, a nascer de Deus. Você vai ter agora o Espírito Santo selado dentro de você. Deus é quem sela ele. Coloca em nós para nunca mais sair, ele sela. Olha que coisa tremenda isso. E tem mais um texto que ainda me chama a atenção, que fala que o maligno não toca. Outro texto, por exemplo, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, da Revista Atualizada, eu gosto mais. Nós somos raça eleita. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. E agora? Olha como é que é bonito isso, ó. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês são meus. Ninguém toca. O maligno não toca. Você está selado com o Espírito Santo. Ninguém pode arrebatar das mãos do meu Pai. Olha que segurança, gente. E é importante que a gente tenha a sã doutrina bem clara, esse ensinamento bem claro para nós. Para que ninguém venha tentar a você, a mim, a ninguém, para colocar a dúvida do novo nascimento. Ou para achar que, de alguma maneira, a gente pode voltar a ser o velho homem. Isso acabou, gente. Isso acabou definitivamente. Deus jamais agiria de uma maneira a nos trazer esse tipo de inquietação. Porque Deus não é Deus de confusão. Quem traz isso na nossa vida, essa inquietação, é aquele que inquieta todos aqueles que são do Senhor. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. E agora, olha só. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são da terra. Então, eu tenho a possibilidade de escolher o que pensar? Tem ou não? Claro que sim. Tá aqui, ó. Eu vou pensar nas coisas do alto ou da terra? Eu tenho a escolha. A orientação é, Carol, que eu pense nas coisas do alto. Que eu encha o meu pensamento com a palavra de Deus e tudo aquilo que é bom. Aliás, tem outro texto. Isto, olha lá. Porque nós temos a mente. Então, isso são armas poderosas, a doutrina, os ensinamentos. Eu tenho a mente de Cristo. Então, que o Senhor me guarde, me revista. De que é impossível alguém que nasceu de novo desnascer. É impossível. E louvado seja Deus por isso. Assim como é impossível que eu volte na barriga da minha mãe, é impossível que eu volte para o mundo. Porque se eu voltar para o mundo, se um dia eu voltar para o mundo, você pode saber que eu nunca criei. Eu podia estar muito bem aqui, crendo com a minha força, crendo com a minha capacidade, mas não com o poder de Deus. Agora eu vou dizer para você, aquele que creu com a fé que Deus dá, meu amado, uma vez na minha mão, ninguém arrebata. E está expulso esse pensamento de mim, em nome de Jesus. Está expulso, em nome de Jesus. Porque está escrito que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então eu estou perseverando. Eu estou crucificado com Cristo, não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Eu estou crucificado com Cristo, não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Eu estou crucificado com Cristo e não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. É assim que nós devemos viver sempre, por toda parte, trazendo o morrer de Jesus em nós. Porque essa é a sã doutrina. Olha lá em Lucas 9, 23. Veja se não é a sã doutrina. Conjunto de ensinamentos de Jesus. Se alguém, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. O que é tomar a cruz? É o que eu estou fazendo aqui. Para mim é claro. Eu estou crucificado com Cristo. Não sou eu quem vivo. Cristo vive em mim. A cruz é o centro. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 6, verso 14. Longe esteja de mim gloriar-me, Dina. Ele fala isso, ó. Aonde é que eu vou me gloriar? Onde é que está a glória da minha vida? Aonde que está? O poder de Deus emanando. Longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Oh, que glória! Ele diz que nós devemos caminhar assim. Firmes, trazendo sempre por toda parte o morrer de Jesus. Me gloriando na cruz do Senhor Jesus. Eu estou crucificado para o mundo está crucificado para mim. E assim nós vamos vivendo. A sã doutrina, a doutrina do Senhor Jesus é baseada na palavra dele. É baseada no examinar a palavra dele, na prática da palavra dele. Essa é a igreja que caminha segundo a sã doutrina. E não segundo o preceito dos homens. E vou falar de uma maneira simples. Nós estamos vivendo uma época impressionante como nós estamos vendo os modismos nas igrejas. Os modismos de várias outras doutrinas, ou várias outras filosofias, ou vários outros métodos humanos sendo trazido para dentro da igreja. A igreja, ela deve ter como base, a igreja do Senhor Jesus, a igreja de Jesus, ela deve ter como base a sua própria palavra. É pela palavra que nós somos salvos, curados, santificados, abençoados, conduzidos, guiados, sustentados.
É por ela. Então a gente tem que ter muito cuidado. Porque o que tem hoje de coisas para misturar com a palavra de Deus, para que tenha uma aparência de piedade, aparência de trazer o bem. Meu amado, só tem uma pessoa que cura. É Jesus. Verdadeiramente, só Ele é aquele que cura de forma sobrenatural. Quando entra a sã doutrina, os falsos profetas parecem que estão bem animados com isso. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado. O que eu preciso? Cristo é tudo em todos. A minha graça te basta. O que me falta? O que falta? Absolutamente nada. Então, nós devemos ter o cuidado de zelar para que a igreja continue sendo conduzida, guiada, inspirada e dirigida conforme a palavra de Deus e somente conforme a palavra de Deus. Qualquer outro tipo de coisa humana, tá tudo certo, desde que isso não seja doutrina dentro da igreja. Isso seja o que você quiser. Todo mundo tá livre aqui para fazer o que quiser. Na igreja, quando nos reunimos, a igreja tem que estar aqui, ó, na palavra. E se um dia qualquer um, seja eu ou qualquer outro, que traga alguma coisa que não... Por isso que nós temos que ter cuidado com essa doutrina. Na igreja, nós precisamos ser berianos. A examinar, peraí, deixa eu ver se o que você está falando tem apoio na palavra, tem base na palavra. O problema é que o diabo é tão sutil que a pessoa vai falar, não, mas isso aqui, tá vendo? Ó, isso aqui tem base na palavra. E aí eu pego um texto aleatório e falo, olha como é que isso aqui também, ó. E na verdade você está misturando, você está colocando água no leite. O leite racional você vai colocar um pouquinho de água. Não, aqui também. Aqui fala toda a escritura. Então, peraí. O verbo, o logos, Jesus, não é o Antigo Testamento e o Velho Testamento. Toda a palavra de Deus. A doutrina santa está em toda a palavra de Deus. Toda ela. Tá? Porque em toda a palavra você vai encontrar Jesus. Lá no Antigo Testamento, o assunto é Jesus. É lindo isso. Agora vamos lá. Toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda a escritura nos foi dada por inspiração de Deus. Que lindo isso, cara. É bonito isso. Eu gosto de ver as versões que realmente trazem uma visão tão bonita, né? Toda a escritura nos foi dada por Deus. Olha só, é inspiração divina. E é útil para nos ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Ó, não tem nada que está errado aqui. É só conhecer a doutrina do Senhor Jesus. Ele é aquele que nos cura. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos. Quem disse isso? Isso aqui é ensinamento de Jesus? E aí eu vou falar para vocês. Me incluo nisso, todos nós. E eu espero que isso vá mudando. A santificação poderosa da nossa vida deve mudar isso. Para que a gente creia mais no poder de Deus, porão as suas mãos sobre os enfermos, acreditar mais no poder de Deus do que no remédio. Acreditar mais no poder de Deus do que no médico. Acreditar mais no poder de Deus, porque ele está declarando aqui que ele nos deu poder, do que nas coisas do homem. Mas tá tudo bem, eu também acredito no remédio. Quando a gente tá com dor, a gente vai lá tomar um remédio. A gente vai falar, pô, preciso marcar com o médico lá, porque isso, aquilo outro. Tá tudo bem, não tem nada de errado. Mas, contudo, todavia, nós precisamos lembrar sempre de que o Senhor falou. Eu vou ler de novo. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Eu vou ficar com isso aqui ou com o remédio, com o médico? Senhor, eu creio no remédio do médico, mas eu preciso aprender a crer mais no Senhor, para que isto realmente se torne algo mais constante, mais forte, mais evidente na nossa vida. E aí eu entendo que, nesse sentido, imagino Jesus falando, homens de pouca fé. Tá? Então, é só pra gente pensar nisso. Tá bom? Pensar. Jesus não falou? Ele não tá dizendo aqui agora pra nós. Não tá dizendo. Imagina alguém doente, todos nós com essa fé. Senhor, está curado em nome de Jesus. E quando eu oro aqui, eu procuro orar com essa fé. Pessoas são curadas e pessoas também não são. E aí é um mistério. Mas não está escrito que é assim que é para fazer? Agora vamos encerrar. Porque Tiago também falou disso. Está alguém entre vós doente? Aí alguém pode vir e falar assim, mas que tipo de doença, pastor?
Que tipo de doença, gente? Qualquer uma, gente. Qualquer. Tá doente. Qualquer que seja. Tá doente. O que está escrito para fazer? Chame os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor Jesus. Não está escrito isso? Então a prática disto deve crescer, para que a gente ore mais. Nós temos feito isso, amados. Nós sempre oramos aqui. Segunda-feira é um dia de muita oração. Aqui nós oramos sempre que tem alguém enfermo, vamos orar. E eu tenho visto muitas maravilhas, muitas bênçãos alcançadas pelo Senhor Jesus. Mas eu entendo que esse é um processo de santificação em todos nós, na igreja, para que isso cresça, para que a gente dependa menos de remédio de médico, para depender mais do poder de Deus e ver coisas extraordinárias. Tá? Mas é preciso ter um médico? Claro. Tá tudo bem. Tá tudo bem, gente. Tem que tomar um remédio, tem que ir no médico, tá tudo certo. Mas entende? Eu acho que é um chamado aí para todos nós, para que a gente veja mais poder de Deus ainda agindo na nossa vida. E agora, só para a gente lembrar também, existe uma orientação aqui. Quero ver como é que tá o sorrisinho de cada um. Volta o versículo 13. Está alguém entre... Opa! Olha, a segunda parte. Está alguém entre vós aflito? Aqui fala sobre o aflito, né? O que significa isso? Eu entendo que o aflito aí envolve toda uma gama aí de situações que às vezes não são doenças físicas, mas são doenças mais emocionais, né? Aflição, angústia, né? Entra toda uma gama aí. Hoje em dia tá cheio de gamas de tudo, né? A começar a TDAH e não sei das quantas, não sei o quê, síndrome do pânico, depressão, aí vai um monte de coisa, tem um monte de situações. Se tá alguém aflito, o que a gente vai fazer? Ore. Ore. Ore por quê? Porque Deus é quem cuida de nós e eu sei que Ele nos livra e tem poder para nos livrar e tem feito isso na nossa vida. Amém? Agora, para encerrar, está alguém contente? Está alguém contente aqui? Faz-me, Senhor, andar nos teus caminhos. Faz-me, Senhor, andar nos teus caminhos. Ó meu Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti me refugio. Vamos orar? Obrigado, meu Deus. Obrigado porque a tua palavra ela é a verdade e que o Senhor, por misericórdia, nos dê sempre a graça de vivermos reunidos como igreja, como corpo do Senhor Jesus, tendo a tua palavra como a única fonte de ensinamento, de inspiração e de direção para as nossas vidas. Porque ela é suficiente, ela é toda poderosa, ela é o seu Filho amado que está em nós agora. Papai, continue a abençoar a todos nós com o trabalho, abençoar nossas casas, nossas famílias, nossos filhos, abençoar nossos casamentos, protegendo e guardando todos nós, para que a tua palavra se cumpra sobre nós, para que teu Espírito nos guie conforme a tua vontade. Leva-nos guardados em teu nome. E nesta noite, que o Senhor permita que estejamos aqui mais uma vez para te louvar e te adorar e anunciar o Evangelho de Cristo. Em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Graça e paz. Até a próxima, pessoal.